Ô, Prats, eu quero te ouvir. E do lado do Flamengo? Fluminense é o clássico, é um teste daqueles. Time principal? Acho que sim, William. Acho que sim. O Paulo Souza tem dado sinais aí, né? Ele tá uma mentalidade europeia que não tem muito isso de talvez definir logo de cara um time titular e um time reserva. Acho que ele vai mesclar, vai colocar alguns jogadores que não são considerados titulares para começar contra o Fluminense, mas é o time principal. Não acredito assim em um Flamengo tão modificado, tão desfigurado contra o Fluminense, não. Eu acho que vale para o Flamengo, vale para o Fluminense aí. Times que seriam considerados, entre aspas, os ideais se começasse uma Libertadores amanhã. Para o Fluminense vai quase que começar amanhã mesmo. Para o Flamengo é mais para frente. Mas acho que o que eles têm hoje de melhor, de time considerado mais forte, ideal, vão colocar domingo no Maracanã, certamente. Seria com força máxima, prof? Eu iria. Até por um respeito ao que vem acontecendo ultimamente, né? A gente fala, o Flamengo não tem rival no Carioca, o Flamengo não tem rival no Carioca. Se o Flamengo tem um rival no Carioca, ainda que nos resultados isso não tenha acontecido, mas um rival técnico, tem sido o Fluminense. Então, até do ponto de vista de treinar meu time aí. É pré-temporada, mas é também para você expor o time a algumas situações. É uma rara oportunidade no Campeonato Carioca do Flamengo ter um adversário que é um pouquinho mais que um sparring. O resto são sparrings. Né? Botafogo e Vasco, talvez, eventualmente, por causa da camisa, possam fazer bons jogos, mas é uma coisa muito pontual. É um campeonato só de sparrings. E você também não adquire o ritmo necessário, exigido, você precisa também ser desafiado. Sim. É um ótimo desafio o Fla-Flu, por tudo isso. Pela gente estar falando aqui, pela mobilização das torcidas, aproveitar também esse clima, né? Agora, esse ponto eu acho legal que o professor tocou. A gente sabe que o grande objetivo do Fluminense é a Libertadores, as fases iniciais para chegar na fase de grupos e depois o Brasileirão, o Flamengo também. Libertadores, Brasileirão, a Supercopa dia 20 e tal, e que o campeonato estadual nesse ranking está um pouco abaixo. Então a gente entende, começa com o sub-20, sub-23 e tal, não vai colocar e provavelmente não, certamente o Flamengo não precisa, quando joga contra os pequenos, sim. Flamengo, Fluminense, eles vão bem. Só que a gente tem que ver também um pouco o lado do entretenimento, da importância do jogo. É um jogo que tem muito mais apelo, que vai levar mais público, é o clássico, é a rivalidade. E as duas torcidas querem ver o seu melhor nesse jogo. Muitas vezes isso não é possível. Um exemplo recente foi aquele São Paulo e Palmeiras. A torcida do Palmeiras ficou brava. Sim. Mas o Abel, não, a minha prioridade é daqui a 10 dias, 2 semanas, não lembro, é o jogo de Libertadores contra o Galo, se eu não me engano, né? Era o jogo contra o Galo, eu não vou pôr. Aí o São Paulo perde, se livra praticamente do rebaixamento, é uma gritaria absurda, o torcedor do Palmeiras fica bravo, e isso só não repercutiu mais pra frente porque ganhou do Flamengo na final. Mas ali, naquele momento, ele não vou pôr. Agora, nesse momento, o Fluminense não tem entrado sempre com seus titulares, o Flamengo ainda... Eu acho que nesse momento agora, nesse clássico, é a melhor hora. Para testar os dois. Para testar os dois, como que é o Paulo Souza, meu time, que eu penso que vai ser o meu 11 para os maiores jogos da temporada, vou colocar agora contra o Fluminense. Aliás, Abel, o Prats chamou, vou passar para ele, mas só uma coisa. Ontem a gente fez um exercício aqui com o Breiler, né? Queria saber de vocês o que é a força máxima do Flamengo para esse jogo contra o Fluminense. Qual é a escalação? É difícil pensar porque o Paulo Souza ainda não deu uma indicação clara. Vamos tentar imaginar. Parece que ele não vai se moldar, ele não vai formar o time, provavelmente, pelo que eu tenho observado, pensando no que foi o time de 2019, 20 e 21. Não. Parece que ele está formando um novo time. Então, mas eu vou querer saber dos professores aqui, qual seria a força máxima do Flamengo para esse jogo contra o Fluminense. Deixa eu ir com o Prats para começar. O Prats queria falar. Prats, se você fala e já me diz o que é a força máxima do Flamengo. Só uma correção, William. Pode falar. Só uma correção. Não, Flamengo e Fluminense no Newton Santos, né? Quando eu falei Maracanã pela força do árbitro, Newton Santos, obviamente. Não vão ao Maracanã domingo, vocês não vão encontrar jogo nenhum. Vocês vão ao Newton Santos, quem quiser assistir, por favor. Olha, deixa eu falar uma coisa. Se você for ao Maracanã domingo e errar, me xinga também, porque o Prats falou também, fui na onda do Prats aqui, sou cúmplice nesse erro, hein? Mas, ô Prats, qual é a força máxima do Flamengo na tua ideia? Vamos lá. É a ideia do professor Prats. Acho que é um time parecido com que... É um time parecido com o que começou contra o Boa Vista, William. Só que com os jogadores da seleção como titulares, eu imagino. O Everton Ribeiro como titular,
o Gabriel como titular. Não sei se o Paulo Souza vai fazer muita mudança em relação ao time que venceu na estreia com ele, do time que vai jogar domingo no Newton Santos contra o Fluminense. Acho que Everton Ribeiro e Gabriel, agora obviamente com mais tempo treinando com ele, devem começar. As outras posições, não sei se teremos tantas alterações assim. Quando eu falo time ideal, é time ideal para o momento, né? Não é aquele jogador que está contundido, vai ser sacrificado para jogar, não é isso. Mas acho que é o time o time que venceu o Boa Vista, talvez com Everton Ribeiro e Gabriel começando, e aí ou Pedro, ou Marinho, enfim, aí algumas alterações nessas posições, mas o time parecido com o que venceu contra o Boa Vista. Então, Pedro e Marinho, para você, neste momento, não seriam titulares contra o Fluminense. Pode entrar, mas não sairiam jogando. Acho que não. Acho que quem veio da seleção, agora com mais tempo, vai ser titular. Tá. E aí, hein, prof? É o time do segundo tempo, né? Quando ele volta com Gabigol e Everton Ribeiro. Mas no segundo tempo tivemos um Pedro e Gabigol, né? Então, e aí eu acho que no momento não interromperia esse pique do Marinho. Então escala o time aí, vai, peraí. Aí complica, né? Aí porque eu sei que eu sempre falo do seu brilho nos olhos por Pedro e Gabigol. Eu vou abrir uma exceção. Vai ser uma rara vez na vida que eu não vou de Pedro e Gabigol. Então, eu tô querendo entender, porque aí você tá querendo colocar o Marinho, tá começando a complicar essa escalação. Eu sou muito a favor, eu acho que no futebol tem uma coisa que é o ânimo, né? O pique. Você não pode cortar o pique de um jogador que está bem, que está no momento. A tal da parte anímica que está todo mundo falando. Eu, por exemplo, um dos reparos que eu faço ao trabalho do Rogério Ceni nesse momento é que por conta desse negócio de testa aqui, testa lá, ele está jogando fora bons achados. Ele resolveu poupar o Caleri depois do Caleri fazer um golaço, dentro da especialidade dele, uma derrota, mas ele poupou o Caleri. Ele tirou um goleiro que pegou um pênalti. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Então, por isso, eu abro mão do meu fetiche por Gabigol e Pedro e começo com o Marinho. Então, Marinho, os dois que vêm da seleção. Everton e o Gabigol. E é isso. Aí você tá resolvido. E tudo certinho lá atrás, a mesma coisa, não muda nada, não é nada. Ali não precisa... Bruno Henrique joga? É. Everton Ribeiro, Arrascaeta. É. Eu anotei meu time aqui. Anota aí. Posso passar? Lógico. Diego Alves. Tá. Então já mexeu no gol. Diego Alves. Já não é mais o Hugo. Diego Mas Alves. tudo bem, é isso aí, ele é o titular, Diego Alves é o Eu titular. acho que ele vai no 3-5-2, pelo jeito, A gente tá falando de força máxima, né, o Diego Ou Alves? 3-4-3 ou 3-5-2, mas vamos lá. Né? Bom, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. Felipe Luiz é um zagueiro, terceiro zagueiro ali. Aí o 5, Isla, William Arão, Andréas Pereira. Isla no Mateuzinho? Isla, William Arão, Andréas, Arrasca e Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é um ala. Aliás, ele entrou mais ou menos assim, não entrou? E os dois na frente, Gabigol, Bruno Henrique. tá. Então, Marinho sem Pedro, esperando. Sem Marinho. Sem Marinho. Pedro esperando. Sem Marinho. Ele falou o Mateuzinho que jogou. Mas eu o Mateuzinho colocar- ele não é titular. O Abel tá indo assim. Não, tem jogado bem o Mateuzinho, Mas o Abel tá pensando Mas força máxima. é o titular do Força povo, máxima né? pro momento. Não, O Mateuzinho é o titular do povo. É o titular do e povo. da Paquita Rubro-Negra. Que faz Principalmente. tempo que não aparece Tá nesse sumida, programa. Cadê a aqui. Paquita, hein? Sumida, foragida, hein? Tá esperando. Foragida é bom. Foragida, Paquita, hein? Sumiu, ó. Nunca mais deu Procura-se. satisfação da vida Vamos pra dar Paquita. uns cartazes aqui. Procura-se a Paquita Rubro-Negra. Aliás, estão me alertando aqui, você citou o São Paulo, daqui a pouquinho a gente vai falar da derrota para o Bragantino e tem o Viola hoje tem o Viola aqui hoje falando. Porque, William, só para fechar o Fala aí. Flamengo, tem dois tipos de Flamengo ideal hoje, né? Ah, Tem aquele Flamengo ideal que está muito mais na cabeça das pessoas do que do técnico. Eu acho que o técnico vai imprimir uma marca dele nesse time. E tem nomes que não estariam nesse Flamengo ideal, mas que, pelo que rendem, poderiam entrar. Eu acho que o Mateuzinho é um deles. O Marinho, pelos motivos que eu coloquei aqui. E o velho dilema Pedro e Gabigol. É por ali que você entra. Eu manteria o Marinho, abriria a mão da dupla de frente. E Mateuzinho na direita. E não mexeria no gol, quando você não. fala da parte anímica do Marinho, mas o Pedro também,
Começou jogando, O Pedro fez já está gol mais e acostumado, tal, né? etc. Pro Pedro. É mais ou menos, esse cara aqui é legal, ele não vai reclamar, tá tudo bem, então, é isso. aquela Coitado do cara legal. Esse O cara legal sofre barbaridade, viu? Porque o cara o preço legal que ele faz as paga. coisas, não, ele não esquenta a cabeça. Não faz conta que é chato pra caramba, não, ele é tranquilo, sossegado, Você ele há de toca uma boa. concordar que se você cara virar legal pro sofre, Pedro, viu? você virar pro Pedro e falar, Pedro, você não joga amanhã. Ele não vai fazer. Não é? Ele vai mais olhar. um jogo que ele não joga. Tá bom, Então, já também sei. tem esse lado, né? Administrar pessoas também tem isso. Vamos fazer um intervalinho aqui no Futebol 360.